Olá, leitores! Eu sou a Raíssa, do outro lado da raposa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre spoilers. Bom, já faz algum tempo que eu vejo em alguns lugares, em blogs, no Twitter ou outras redes sociais, as pessoas comentando bastante sobre dar ou não dar spoilers, qual é a importância disso, se vai afetar ou não a pessoa que ainda não assistiu determinada série ou não leu determinado livro. E algumas pessoas se dizem que não ligam pra spoiler e receber spoilers, por isso elas dão, mas também tem aquelas pessoas que se incomodam bastante e aí fica essa guerra na internet entre as pessoas que não curtem isso e as pessoas que não se importam. Eu vou falar um pouco mais relacionado a livros, até porque esse é o foco do canal. Lembrando que essa é apenas a minha opinião. Você tem a sua opinião, se você gosta ou não de receber spoilers, ou se você dá ou não spoilers a respeito de determinado livro. A minha opinião é que eu particularmente não gosto muito de receber nem de dar spoilers. Eu acho que faz diferença sim, pelo menos pra mim na leitura. Dependendo do spoiler, é claro, tem coisas que eu não considero muito spoiler, que eu acho que não vai estragar a leitura, mas tem coisas que afetam bastante e que eu acho sim que eu teria uma reação diferente se eu descobrisse lendo o livro do que uma pessoa me contando antes de eu ler. O caso de um spoiler que eu recebi foi do livro A Culpa das Estrelas. Eu não vou falar aqui qual foi o spoiler que eu recebi, mas foi uma coisa muito significativa no livro, que mudou completamente, que eu não esperava que fosse acontecer no livro, mas que eu acabei lendo no Facebook, inclusive, e mudou completamente pra mim a leitura. Então, quando é uma informação que muda muito, que você não esperava que fosse acontecer na história, às vezes tem algumas coisas que a gente até espera que vai acontecer. Mesmo assim, eu não gosto de saber, mas a gente espera. Mas isso que eu fiquei sabendo, eu não esperava. Eu achava que a história fosse tomar um rumo diferente. Quem já leu o livro provavelmente sabe do que eu tô falando, porque é uma coisa que não era o foco do livro e que acabou acontecendo. E eu fiquei muito irritada de ter recebido essa informação, porque primeiro eu acho que não tem necessidade de você compartilhar essa informação, a não ser que você esteja conversando com um amigo que também já leu, aí você quer muito trocar experiências a respeito disso. Aí tudo bem, é válido, mas num post do Facebook você vai lá e falar, tal coisa aconteceu. Acho que não tem muito propósito fazer isso. Algumas pessoas não se importam, até dizem que se um livro é muito bem escrito, o spoiler não vai afetar, mas pra mim pelo menos afeta. Um exemplo disso é um livro da Agatha Christie, que chama... A edição que eu tenho, o título é O Caso dos 10 Negrinhos. Eu acho que alguma editora relançou ele com o título de E Não Restou Nenhum. Se não me engano é isso, eu não tenho certeza. Mas esse livro, que eu conheço como O Caso dos 10 Negrinhos, é da Agatha Christie, uma escritora muito renomada, escreve muito bem. Quem gosta de romance policial com certeza já leu algum livro dela. Esse livro, ele se passa numa ilha, um grupo de pessoas vão pra essa ilha, são convidadas pelo Mr. Owen, que ninguém sabe quem é, mas são convidadas por ele pra ir pra essa ilha e ficar numa casa lá, hospedadas numa casa. Quando elas chegam lá, elas descobrem que esse Mr. Owen não tá lá, de fato, nessa ilha, e aí do nada as pessoas vão começando a morrer, uma por uma, misteriosamente, e ninguém sabe quem tá cometendo esses crimes. E aí, a última página desse livro é a confissão do assassino, explicando por que ele matou essas pessoas e com a assinatura do assassino, ou da assassina, né, no caso. Então, se alguém me desse um spoiler de quem matou a pessoa, muda completamente a diversão de ler o livro, porque o que é o legal do romance policial, desse em particular, é você ir lendo e tentando descobrir, mas quem será? Aí você faz as suas hipóteses. Se você acerta no final, então você se sente o próprio Sherlock Holmes. Ainda mais em um livro da Agatha Christie, que
é super difícil você acertar em cheio quem foi o assassino ou os assassinos, quem cometeu o crime, e nesse livro em específico não tem o detetive Poirot. Então você não tem meio que a ajuda dele pra ir descobrindo, pra ir analisando as pistas, porque nos livros que tem o Poirot, ele meio que dá, assim, abre os seus olhos pra, tem esse detalhe, mas tem esse detalhe. Então fica um pouco mais fácil descobrir quem cometeu o crime. Mas nesse em específico não é com Poirot, então é muito... você fica tentando descobrir quem foi o assassino. Então, se a pessoa que, por exemplo, as pessoas que têm mania de ler a última página do livro primeiro, antes até de ler a primeira, ler a última, não sei porquê. Se fizesse isso nesse caso, pra mim, a experiência ia ser completamente diferente, porque se você lê o livro sabendo quem é o assassino, se você lê o livro a primeira vez já sabendo quem é o assassino, não é a mesma experiência, com certeza. Não importa se você não gosta de spoiler, não vai ser a mesma experiência. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, o importante é você respeitar a opinião do próximo. Então, se você sabe que tem pessoas que te seguem no Twitter ou no Facebook e não gostam de receber spoiler, eu acho que não custa nada não dar spoiler. Eu acho que tem certos spoilers que não tem propósito pra você dar, entendeu? Se você quiser conversar sobre o livro que você leu e comentar um tópico que de repente você ficou em dúvida e quer a opinião de uma pessoa, eu acho legal de repente chamar a pessoa que você sabe que já leu por inbox. Eu acho que inclusive fica até uma conversa um pouco mais fluida, né? Porque você conversando com uma pessoa, por exemplo, por DM no Twitter, não é a mesma coisa. Por DM não, inclusive. Se você conversa conforme em tweets, não é a mesma coisa que você conversar por DM ou até pessoalmente, ou numa ligação, ou no WhatsApp. Eu acho que não custa nada fazer isso, principalmente se você tem muitos seguidores e pessoas que te seguem e que não gostam de receber spoiler. Eu mesma sigo algumas pessoas que têm blogs literários e que às vezes soltam alguns spoilers, e aí eu procuro até evitar ver o feed da pessoa, porque eu sei que eu posso acabar recebendo um spoiler e eu não gosto disso. Então, de repente, a pessoa que solta muito spoiler nas redes sociais pode acabar até perdendo seguidores por causa disso, porque as pessoas, pra evitar esse tipo de coisa, param de seguir ou então deixam de ver o conteúdo que a pessoa tá produzindo. Mas enfim, é só uma dica. Eu acho que em todo e qualquer assunto, sempre o que deve prevalecer é o respeito, em primeiro lugar, independente do seu posicionamento, da sua opinião. Sempre respeitar quem tem uma opinião contrária à sua, porque discurso de ódio nunca funcionou e nunca vai funcionar e nem serve como argumento. E antes de postar um spoiler, pelo menos avisa. Tem gente que ainda pelo menos avisa, né? Coloca lá, gente, alerta de spoiler. E aí, ok, pelo menos a pessoa vai estar preparada, vai estar esperando. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu curtir, deixem o seu comentário com a sua opinião a respeito desse assunto e compartilhem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Até mais, tchau, tchau!